Estamos começando mais um programa na TV Conceito chamado Mais Saúde. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista. E hoje, num formato um pouco diferente, nós vamos responder às perguntas das pessoas que foram entrevistadas em vários locais de Campo Grande e selecionamos hoje o tema obesidade infantil. Obesidade infantil tem sido um grande problema de saúde pública. E para esclarecer e orientar os nossos telespectadores, principalmente aqueles que estão preocupados e, no caso aqui, as mães, mais especificamente, nós convidamos a doutora Adriana Garcia Gabas Miglioli. Doutora Adriana é médica, graduada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 1998. Fez residência em clínica médica no Hospital Universitário da mesma universidade e pós-graduação em endocrinologia na FAMEMA. A doutora Adriana está hoje aqui, respondendo ao nosso convite e representando a Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional Mato Grosso do Sul, da qual ela é vice-presidente. Doutora Adriana, muito obrigado por atender tão gentilmente o nosso convite e vir mais uma vez. É uma satisfação recebê-la aqui, saiba disso. E esse tema realmente é um tema que inquieta muita gente, principalmente as mães. Nenhuma mãe quer o seu filho gordinho, porque o filho gordinho leva aquele estigma. É gordinho, aquele menino gordinho. Né? Uhum. E claro que elas estão preocupadas em fazer alguma coisa. Quando é que eu posso considerar uma criança obesa? Então, é um prazer estar aqui mais uma vez, doutor Luiz Ovando. E respondendo à questão dessa mãe, a dúvida em relação a quando a gente caracterizar uma criança com obesidade infantil, existe discussão em relação aos níveis em tabelas. Mas existem as tabelas que a gente segue aqui no Brasil, em que a criança que está acima de um percentil 95, independente da altura, ela pode estar obesa. A criança que está num percentil acima de 85 pode estar em sobrepeso. Tem que sempre ser avaliado na criança o percentil altura e percentil peso. Existem tabelas internacionais que subestimam a avaliação das crianças brasileiras e existem as tabelas brasileiras que às vezes superestimam. Porém, é um norte em que tanto o pediatra quanto o endócrino pediatra e as mães vão estar observando, e isso vai trazer uma avaliação melhor do que o índice de massa corporal. Porque o índice de massa corporal é um cálculo que se faz em relação à altura-peso e é feito no adulto. O adolescente, você já pode começar a fazer essa avaliação porque ela é mais fidedigna. Na criança, essa avaliação ela não tem uma mensuração adequada. Vocês puderam observar que a doutora Adriana usou um termo percentil, né? Percentil é um dado estatístico, é um acúmulo de dados que ali você enquadra numa determinada faixa da população, um grupo de pessoas, 100 pessoas. E normalmente dentro desse grupo de 100, você tem um agrupamento maior até um determinado número. E ela disse 85 para cima é sobrepeso e 95 para cima significa obesidade. Isso quer dizer que as crianças normalmente, de uma maneira geral, estão abaixo desse 85, ou seja, 85% das crianças têm peso abaixo desse nível que se toma quando você faz um levantamento. E obeso quando ele está acima do 95, quer dizer que 95% das crianças, de uma maneira geral, estão com peso abaixo e só 5% estariam obesas. Isso já dá uma ideia, mais ou menos, de que 15% está em sobrepeso e 5% em obesidade.
Doutora, a mãe pergunta também, qual é a diferença de sobrepeso e obesidade? Claro que a senhora já explicou sobre a tabela, mas certamente deve ter mais algum detalhe. As crianças em sobrepeso, assim como os adultos, existe um peso acima do normal, mas não chega a ser um peso que traga uma sobrecarga articular ou os índices de aumento de triglicérides, colesterol, não são tão elevados quanto na obesidade. Existem, lógico, as crianças que com peso normal, assim como adultos, possam ter aumento de colesterol e triglicérides por conta de uma questão genética. Porém, quando você tem o aumento de peso acima do percentil 95, e em relação também, lembrando, o percentil de estatura, sempre avaliar essa relação, você, na obesidade, você tem uma chance maior de vir a desenvolver que a gente chama de diabetes, hipertensão, que são as complicações relacionadas ao excesso de peso. A preocupação da mãe, ela colocou uma outra pergunta aqui, a partir de quando devo me preocupar com obesidade? Esse quando aqui, talvez ela esteja assim levando em conta a idade da criança, o comportamento da criança, ações em relação à criança. Quer dizer, na verdade, a criança não vai ter preocupação nenhuma. Mas a mãe, pela responsabilidade, tem que prover meios para evitar que ela continue ficando obesa. Mas nós vamos para um breve intervalo e a senhora vai responder imediatamente após o nosso segundo bloco sobre essa questão de quando deve se preocupar com a obesidade. Não saia daí, nós já voltamos.